Olá, tudo bem? Aqui Rita Coelho do Desperte o Magro em Você, falando com você, minha fã e meu fã queridíssimo. E muitas pessoas me perguntaram o que é uma refeição balanceada? Como é que eu faço para comer direitinho, sem privação? Pois bem, uma refeição balanceada, ela possui três tipos diferentes de alimentos. O primeiro desses alimentos são os energéticos. O segundo são os construtores e o terceiro são os reguladores. Então, em primeiro lugar, o que é um alimento energético? São os carboidratos, os açúcares, todos os doces. Esses são os elementos energéticos, eles produzem energia no nosso corpo. Mas o nosso corpo ele não precisa só de energia, ele também precisa ser construído dia a dia. As células são renovadas dia a dia, não é verdade? Então a gente também precisa dos construtores. O que é um alimento construtor? São todas as proteínas animal e vegetal. O que é uma proteína animal? É o leite, é o queijo, é a carne. E a proteína vegetal são os grãos, o feijão, a lentilha, o grão de bico. Isso também é considerado uma proteína vegetal. Então, fica faltando o terceiro elemento. Qual é? São os reguladores. Esses elementos reguladores, eles são maravilhosos no nosso corpo, porque eles regulam o nosso corpo, criando um bom funcionamento do intestino. Os reguladores, eles fazem o papel como se fosse uma vassourinha e vai limpando o nosso corpo, especialmente o nosso intestino. Além do que, eles também produzem elementos maravilhosos para a nossa saúde. O que são os alimentos reguladores? São as fibras, são os legumes, são as verduras, todos esse conjunto, né, as saladas, os legumes, tudo isso forma o que a gente chama de alimento regulador. Então, para que você tenha uma refeição legal, você precisa de uma porção de construtor mais ou menos do tamanho da palma da sua mão. Um bife, um frango, uma carne, qualquer coisa que você queira. E daí você precisa de uma porção de arroz, né? Ou uma porção de batata, né? E aí uma porção de os reguladores, que são os legumes, as vitaminas e tudo que você vai colocar no seu prato. Então agora está respondido o que é uma refeição balanceada. E aí você me pergunta assim, quanto de cada coisa eu devo comer? Eu vou colocar aqui alguns modelos, né, de pratos balanceados, mas mais importante ainda é que você respeite o seu ponto de saciedade. E quando você for comer, você pega um bocadinho de cada coisa. Digamos que você comeu um pedaço de carne, daí você vai pegar arroz com feijão. Depois que você comeu arroz com feijão, você vai pegar a salada, para que tudo termine ao mesmo tempo, para que você tenha se alimentado de todos os elementos, combinado? Por isso que muitas vezes não funciona. A pessoa come uma montanha de salada desse tamanho e não come, ou então come aquele fundinho disso, daquele outro. Não, precisa ser balanceado. E aí você vai ter esse tempo de saciedade que dura de 5 a 6 horas até a próxima refeição. Combinado? Ah, o café da manhã.
As frutas também são reguladores, eu estava me esquecendo. Então você come fruta de manhã, você toma leite, que é a proteína, você come pão, você come manteiga. A manteiga também é um energético, o azeite, os óleos, né? E aí você se alimenta direitinho no café da manhã, no almoço e no jantar. E com isso você vai despertando cada vez mais o magro que existe dentro de você. Aí você fala assim pra mim, ai, mas eu adoro comer um doce, como é que eu faço? Você come o doce antes de você começar a comer a sua comida de sal. A gente chama de antemesa. Você saboreia o seu doce, ele vai fazer parte da sua alimentação, da sua refeição completa. Não adianta você comer tudo, se saciar e depois você comer o doce, porque daí você já passou do ponto de saciedade. Então você deve primeiro comer o doce e depois você fazer a sua refeição. É sempre assim? Não, mas pelo menos enquanto você estiver desenvolvendo a consciência do magro e emagrecendo com saúde, é preciso que você guarde o doce que você ficou com vontade fora da sua fome física e coloca ele logo no comecinho e saboreia, curte, passa debaixo da mesa e aí depois você vai fazer o seu prato de refeição, onde você vai ficar saciado e o seu corpo, se nós fôssemos comparar, né, o alimento à gasolina do carro, você está se alimentando de uma excelente gasolina, como se você estivesse colocando a melhor gasolina do seu carro, você está colocando o melhor alimento que está balanceado, está correto e vai ajudar na sua saúde, no funcionamento do intestino, no emagrecimento, em tudo. Então, respeite o seu ponto de saciedade e coma uma comida balanceada. Combinado? Deixem aqui as suas dúvidas, os seus comentários. E se você quiser fazer parte do meu grupo do WhatsApp, que recebe dicas de segunda e de quinta-feira, é só você me mandar um WhatsApp que está aqui embaixo dizendo: eu, fulana de tal, quero participar do seu grupo de dicas pelo WhatsApp. Combinado? Um beijo! Tchau, gente!